A ansiedade não começa como um grito, ela nasce como um sussurro, um aperto no peito que surge sem aviso, pensamentos acelerados que não respeitam o silêncio da noite, um medo constante de que algo ruim vai acontecer, mesmo quando tudo parece estar no lugar. Muitas pessoas acordam todos os dias com essa sensação invisível, tentando seguir a rotina enquanto o corpo reage como se estivesse em perigo. O coração acelera, a respiração encurta, a mente cria cenários que nunca aconteceram. A ansiedade não escolhe idade, não escolhe classe social e não avisa quando chega. Ela se instala aos poucos e, quando percebida, já controla decisões, emoções e comportamentos. Entender a ansiedade é o primeiro passo para superar, porque aquilo que é compreendido deixa de ser um monstro invisível e passa a ser algo que pode ser enfrentado com consciência, estratégia e cuidado emocional contínuo. Superar a ansiedade não significa eliminá-la completamente, mas aprender a não ser dominado por ela. O corpo humano reage ao medo de forma automática, porém a mente pode ser treinada para interpretar melhor os sinais. A ansiedade cresce quando a atenção está presa ao futuro, imaginando perdas, fracassos e dores que ainda não existem. Técnicas simples como desacelerar a respiração, observar o momento presente e reorganizar os pensamentos ajudam a reduzir a intensidade das crises. A informação correta também é uma ferramenta poderosa, pois quando a pessoa entende que os sintomas não representam um perigo real, o medo perde força. A ansiedade enfraquece quando o controle volta para quem sente, quando a mente aprende a diferenciar ameaça real de pensamentos distorcidos e quando o cuidado emocional passa a ser uma prioridade diária, não apenas em momentos de crise. A depressão, diferente da tristeza comum, não é apenas um dia ruim ou uma fase passageira. Ela se manifesta como um cansaço profundo da alma, uma sensação de vazio constante e uma perda gradual de interesse pela vida. Pequenas tarefas se tornam grandes desafios, o prazer desaparece e o sentimento de inutilidade cresce silenciosamente. Muitas pessoas convivem com a depressão sem perceber, acreditando que é apenas falta de motivação ou fraqueza emocional. Os sinais vão além da tristeza. Alterações no sono, mudanças no apetite, dificuldade de concentração e pensamentos negativos recorrentes são alertas importantes. Reconhecer esses sinais não é motivo de vergonha, mas um ato de coragem. A depressão precisa ser vista como uma condição que exige atenção, cuidado e, em muitos casos, acompanhamento adequado. As soluções para a depressão começam pelo reconhecimento e pela aceitação da própria condição emocional. Fingir que está tudo bem apenas aprofunda o sofrimento. Buscar apoio, conversar sobre o que se sente e permitir-se ser ajudado são passos fundamentais no processo de recuperação. Mudanças graduais na rotina, como estabelecer horários, cuidar do corpo e retomar pequenas atividades prazerosas, ajudam a reconstruir a energia emocional. A mente deprimida tende a enxergar tudo de forma negativa, mas esse padrão pode ser trabalhado com orientação adequada. A depressão não define quem a pessoa é, nem determina seu futuro. Com o suporte correto, é possível recuperar o sentido da vida, fortalecer a autoestima e reencontrar motivos para seguir em frente mesmo quando tudo parece sem cor. O estresse é uma resposta natural do corpo às pressões do dia a dia, mas quando se torna constante, passa a prejudicar a saúde física e emocional. A rotina acelerada, cobranças excessivas e a sensação de nunca dar conta de tudo mantém o organismo em estado de alerta contínuo. Isso gera tensão muscular, irritabilidade, cansaço extremo e dificuldade para relaxar. O estresse prolongado afeta o sono, enfraquece o sistema imunológico e compromete o equilíbrio emocional. Muitas pessoas se acostumam a viver nesse estado sem perceber o impacto acumulado. O corpo fala através dos sintomas, alertando que algo precisa mudar. Ignorar esses sinais é permitir que o desgaste emocional se transforme em algo mais grave. Promover o bem-estar emocional é aprender a respeitar os próprios limites. Pausas não são perda de tempo, são investimento em saúde mental.
Organizar prioridades, reduzir excessos e criar momentos de descanso ajudam a diminuir a sobrecarga emocional. O bem-estar não está ligado à ausência de problemas, mas à capacidade de lidar com eles de forma mais equilibrada. Práticas simples como caminhar, ouvir música, respirar conscientemente e manter conexões saudáveis aliviam a tensão acumulada. Quando o estresse é administrado, a mente ganha clareza, o corpo responde melhor e as emoções se tornam mais estáveis. Cuidar do bem-estar emocional é um processo contínuo que fortalece a resiliência e melhora a qualidade de vida. Em meio à dor emocional, mensagens de esperança funcionam como pontos de luz em um caminho escuro. Elas não anulam o sofrimento, mas lembram que ele não é permanente. A esperança nasce quando a pessoa percebe que não está sozinha, que outras também enfrentaram dores semelhantes e conseguiram seguir adiante. A motivação não surge do nada, ela é construída a partir de pequenos avanços diários. Superação não significa a ausência de quedas, mas a decisão constante de se levantar. Cada dia vencido é uma prova de força, mesmo quando parece insignificante. A esperança alimenta a persistência e fortalece a vontade de continuar mesmo em meio às dificuldades. A superação emocional acontece quando a pessoa entende que sua história não termina no momento mais difícil. O sofrimento não define o valor de ninguém. Cada experiência dolorosa pode se tornar um aprendizado quando existe reflexão e cuidado emocional. A motivação verdadeira não está em frases vazias, mas no reconhecimento do próprio esforço em continuar. Mesmo nos dias mais difíceis, levantar da cama já é um ato de coragem. A superação é construída passo a passo, respeitando o tempo interno de cada um. Comparações enfraquecem, enquanto o autoconhecimento fortalece. Cada processo é único e merece ser vivido com respeito e paciência. Diferenciar emoções normais de questões clínicas é essencial para buscar ajuda adequada. Tristeza, medo e preocupação fazem parte da experiência humana e surgem em resposta a situações específicas. Porém, quando essas emoções se tornam intensas, frequentes e interferem na vida diária, é um sinal de alerta. Emoções normais costumam passar com o tempo, enquanto condições clínicas persistem e se aprofundam. Saber identificar essa diferença evita julgamentos injustos e atrasos no cuidado necessário. Reconhecer que algo vai além do comum não é exagero, é responsabilidade emocional. Quanto mais cedo a identificação acontece, maiores são as chances de recuperação. Cuidar da saúde emocional é um compromisso com a própria vida. Ansiedade, depressão e estresse não são sinais de fraqueza, mas respostas a desafios internos e externos. Buscar informação, apoio e equilíbrio é um ato de respeito consigo mesmo. O caminho para o bem-estar emocional é feito de escolhas conscientes, pequenas atitudes diárias e disposição para cuidar da mente assim como se cuida do corpo. Mesmo em meio à dor, existe a possibilidade de mudança. A consciência emocional abre portas para uma vida mais leve, com mais clareza, esperança e sentido. A mente humana foi criada para proteger, mas quando esse mecanismo entra em desequilíbrio, os pensamentos passam a agir como inimigos internos. Muitas pessoas vivem presas em diálogos mentais repetitivos, revivendo erros do passado ou antecipando tragédias futuras. Esse ciclo mental alimenta a ansiedade, intensifica o estresse e aprofunda sentimentos depressivos. O cérebro não distingue imaginação de realidade quando as emoções estão elevadas, e por isso o corpo reage como se o perigo fosse real. Com o tempo, essa sobrecarga mental gera exaustão emocional, sensação de impotência e perda de controle. Entender esse funcionamento é essencial para recuperar a autonomia emocional. Quando a pessoa percebe que nem todo pensamento é um fato, ela começa a criar espaço entre o que sente e o que acredita, abrindo caminho para uma relação mais saudável com a própria mente. O silêncio interno é um dos recursos mais poderosos para quem enfrenta sofrimento emocional. Em um mundo barulhento onde estímulos são constantes, a mente raramente encontra descanso. O excesso de informação aumenta a comparação, a cobrança e a sensação de inadequação.
Criar momentos de pausa ajuda o cérebro a sair do estado de alerta contínuo. O descanso emocional não significa fugir dos problemas, mas permitir que o sistema nervoso se reorganize. Quando a mente desacelera, as emoções se tornam mais claras e menos intensas. O silêncio consciente fortalece a percepção interna e reduz a impulsividade. Pequenos momentos de quietude diária contribuem para a recuperação emocional e fortalecem a capacidade de lidar com desafios sem se perder neles. A solidão emocional é um fator silencioso que intensifica a dor psicológica. Estar cercado de pessoas não significa sentir-se conectado. Muitas pessoas sofrem caladas, acreditando que ninguém entenderia o que estão vivendo. Esse isolamento interno aumenta o peso emocional e reforça pensamentos negativos. A conexão humana é uma necessidade básica, não um luxo. Compartilhar sentimentos reduz a carga emocional e quebra a sensação de exclusão. Quando alguém se sente ouvido, o sofrimento perde parte da força. A presença empática não resolve todos os problemas, mas oferece sustentação emocional. Relações saudáveis funcionam como âncoras em momentos de instabilidade, ajudando a pessoa a se manter firme mesmo em meio às tempestades internas. A autocrítica excessiva é um dos maiores sabotadores do bem-estar emocional. Pessoas que sofrem com ansiedade e depressão costumam ser extremamente duras consigo mesmas. Cada erro é amplificado, cada falha vira prova de incapacidade. Esse padrão mental desgasta a autoestima e alimenta o sofrimento. Aprender a substituir a autocrítica por autoobservação é um passo importante no processo de cura emocional. Errar faz parte do crescimento humano. Quando a pessoa se trata com mais compreensão, cria espaço para a evolução. O diálogo interno precisa ser ajustado para que a mente deixe de ser um campo de batalha e se torne um ambiente de apoio e reconstrução. O corpo e a mente estão profundamente conectados, e ignorar essa relação intensifica o sofrimento. Emoções reprimidas se manifestam fisicamente através de dores, tensão e fadiga constante. O corpo expressa aquilo que a mente não consegue verbalizar. Cuidar do físico auxilia diretamente na estabilidade emocional. Sono regulado, alimentação equilibrada e movimento corporal influenciam o funcionamento do cérebro. Pequenas mudanças nesses aspectos geram impactos significativos na disposição emocional. Quando o corpo recebe cuidado, a mente encontra mais recursos para enfrentar desafios. A recuperação emocional não acontece apenas no pensamento, mas também nas atitudes práticas do dia a dia. A esperança não surge apenas quando tudo melhora, mas quando a pessoa decide continuar apesar das dificuldades. Ela se manifesta na persistência silenciosa, na escolha de não desistir mesmo sem garantias. A esperança é construída quando se reconhece que o momento atual não define toda a trajetória. Cada fase difícil carrega a possibilidade de transformação. Mesmo que os resultados ainda não sejam visíveis, o simples ato de seguir em frente já representa progresso. A esperança sustenta a caminhada quando a motivação oscila. Ela não elimina a dor, mas oferece direção. É esse sentimento que permite atravessar períodos difíceis sem perder completamente o sentido da vida. A comparação constante com a vida de outras pessoas intensifica a insatisfação emocional. Redes sociais mostram recortes irreais de felicidade, sucesso e equilíbrio. Comparar bastidores com vitrines gera frustração e sensação de fracasso. Cada pessoa possui um ritmo, uma história e desafios únicos. O progresso emocional acontece quando o foco sai do externo e volta para o próprio caminho. Reduzir comparações fortalece a identidade e diminui a pressão interna. A verdadeira evolução acontece quando a pessoa passa a medir seu crescimento com base em quem ela foi ontem, não em quem os outros aparentam ser hoje. Reconhecer limites é um sinal de maturidade emocional. Forçar-se além do que é possível gera esgotamento e aumenta o sofrimento. Dizer não, desacelerar e ajustar expectativas são atitudes de autocuidado. Muitas pessoas adoecem emocionalmente por acreditarem que precisam dar conta de tudo sozinhas. Aceitar ajuda não diminui valor, fortalece.
O equilíbrio emocional nasce do respeito às próprias necessidades. Quando limites são estabelecidos, a energia é preservada e a mente se mantém mais estável. O cuidado consigo mesmo é a base para sustentar qualquer processo de superação a longo prazo. Buscar apoio profissional quando necessário é um passo de responsabilidade emocional. Existem momentos em que a dor ultrapassa a capacidade individual de enfrentamento. Nesses casos, orientação adequada oferece ferramentas seguras para reorganizar pensamentos e emoções. O acompanhamento não substitui a força pessoal, ele potencializa. Quanto antes o cuidado acontece, menores são os impactos do sofrimento prolongado. A saúde emocional merece atenção contínua, assim como qualquer outra área da vida. Investir nesse cuidado é investir em qualidade de vida, clareza mental e estabilidade emocional. Se este conteúdo fez sentido para você, saiba que milhares de pessoas buscam diariamente respostas sobre ansiedade, depressão, estresse emocional e superação. Este canal existe para despertar consciência, fortalecer a mente e reacender a esperança. Continue acompanhando o @AVozDesperta para receber mensagens de motivação, bem-estar emocional e clareza mental. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essas palavras agora. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Quanto mais você se conecta com informações que fortalecem, mais preparado fica para enfrentar desafios internos. A mudança começa com uma decisão, e ela pode começar agora.